Ai, eu não acredito que deu tudo errado. Não é que deu errado, só apenas não saiu de acordo com o que o seu pensamento queria. Sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vou falar pra vocês o que acontece que a gente se culpa. Todos nós, em algum nível, desenvolvemos a culpa. E a culpa é um hábito automático. E aí eu vou explicar como que é que nós memorizamos a culpa. Quando qualquer coisa dá errado, né? Ou tá errado na vida, a gente automaticamente assume que a gente é o culpado. Isso pode parecer muito normal pra gente agora. A gente não precisa nem mesmo pensar ou sentir culpado. A gente é apenas dessa maneira. Não apenas a nossa mente. Ela não está consciente de como a gente expressa ou o nosso estado de culpa, mas pela maneira que a gente faz ou diz as coisas. Mas o nosso corpo, ele quer sentir o que ele se habituou. E nós nos treinamos para nos sentirmos culpados na maior parte do tempo. O corpo se tornou a mente da culpa. Mesmo que a gente decida que a gente não vai se culpar mais, tentar mudar o hábito da culpa, a gente vai pensar os mesmos pensamentos que produzem os mesmos sentimentos e vice-versa. Se você vacilar, tipo, você fez um acordo com você mesmo que você vai parar de se lembrar da sua intenção. Então, passam horas e você está se sentindo muito bem, sabe, sobre você mesmo. Você pensa, nossa, eu estou me sentindo ótimo, isso está funcionando. Mas, infelizmente, as células do seu corpo, elas não estão se sentindo tão bem assim. Porque ao longo dos anos, você demandou mais moléculas da emoção da culpa em ordem para preencher as suas necessidades químicas. Então, você treinou o corpo para viver com uma química memorizada, continuada. E agora, você está tentando interromper isso. Você está negando as suas necessidades químicas, indo contra os seus programas inconscientes. Mas o corpo se torna tão viciado pela culpa como qualquer outra emoção, da mesma maneira que você estaria viciado por uma droga. E uma vez que as nossas células não estão pegando os sinais habituais do cérebro sobre sentir culpa, aí eles começam a expressar preocupação, porque antes o corpo e mente estavam trabalhando junto para produzir o estado de ser chamado de culpa. E agora você não está mais pensando e sentindo, ou sentindo e pensando da mesma maneira. Mas a sua intenção, claro, é produzir pensamentos mais positivos. Mas o corpo continua retornando para produzir esses sentimentos de culpa baseados em pensamentos de culpa. Pense nisso como uma linha de produção altamente especializada. O seu cérebro programou o corpo para exigir uma parte que vai adaptar essa linha de produção. E também as suas células estão sempre espiando o que está acontecendo no cérebro, na mente. O seu corpo é o melhor leitor da mente que já existiu. Então, todos eles param o que estão fazendo, olham para o cérebro e pensam: o que vocês estão fazendo aí em cima? Você realmente insistiu em se sentir culpado por anos. E nós lealmente seguimos o seu comando. Nós inconscientemente memorizamos o programa da culpa a partir dos seus pensamentos e sentimentos repetitivos. Mudamos os locais receptores para refletir a mente, modificamos a sua química interna, então você poderia sentir a culpa automaticamente. Nós mantemos a sua ordem interna independente de qualquer coisa que esteja acontecendo fora de você. Nós estamos tão acostumados com a mesma ordem interna que o seu novo estado de ser se sente desconfortável. Você se sente incomum, nós queremos o comum, o previsível, queremos sentir o natural. Você acha que de repente, do nada, você vai mudar? Nós não podemos fazer isso. Se elas se agrupam e dizem:
Vamos mandar uma mensagem de protesto para o cérebro. Temos que ser traiçoeiros, porque nós não queremos que ele saiba que ele é o responsável por esses pensamentos. Nós não queremos que ele saiba que isso veio daqui. Então as células mandam uma mensagem urgente pela medula espinhal para a superfície do cérebro pensante. Essa é a via rápida que vai diretamente para o centro do sistema nervoso. Em questão de segundos, e ao mesmo tempo que isso está acontecendo, as químicas do corpo, as químicas da culpa estão agora em um nível muito mais baixo, porque você já não está pensando e sentindo da mesma maneira. E essa redução ela passa despercebida. Um termostato no cérebro chamado de hipotálamo também ativa um alarme que diz: as substâncias químicas estão caindo, nós temos que produzir mais. O hipotálamo também sinaliza a mente pensante para reverter ao seu estado antigo, né? O seu estado habitual. Essa via é bem lenta para as químicas circularem na corrente sanguínea. O corpo ele quer retornar ao seu estado passado, ao seu estado memorizado químico. Então, ele influencia você a pensar e sentir da mesma maneira habitual e rotineira. Então, você pode começar a ouvir os pensamentos tagarelas na sua cabeça. Ah, você está muito cansado hoje, deixa para amanhã. Ah, amanhã você começa. Ah, você é muito como sua mãe. Ah, é culpa do seu pai. Você nunca vai mudar. Você é um fracassado. Ah, você é um perdedor. Isso não vai funcionar. Não adianta, que isso não vai te ajudar. E aí você olha pro passado e fala: foi aquilo que aconteceu no passado, que você fez no passado, por isso que você é da maneira que você é, que não sei o que lá, sabe? Você fala: você é um perdedor, patético, fraco, a sua vida é uma falha, você nunca vai mudar. Por que você não apenas desiste? É muito mais fácil desistir. E na medida em que você continua com essas conversas horríveis, o corpo está tentando a mente para retornar ao estado memorizado inconsciente. Em um nível racional, isso aí é um absurdo, né, gente? Porque esse diálogo é absurdo. Mas em algum nível você se sente bem em se sentir mal. E no momento em que você escuta essas vozes na sua cabeça, você acredita nesses pensamentos e responde sentindo os mesmos sentimentos, que aqueles são familiares para você, né? E aí a amnésia mental estabelece e aí a gente esquece do nosso objetivo principal, que é superar a culpa. Na realidade, a gente começa a acreditar no que o corpo está dizendo para o cérebro. E aí nós emergimos de novo, de volta a esse programa automático e inconsciente. Nós retornamos ao nosso antigo eu. A maioria de nós podemos saber mais ou menos desse cenário. Eu acho que vocês já devem perceber que vocês já alimentaram culpa em algum momento da vida. Eu sei porque eu tornei isso consciente e superei todos esses hábitos da culpa. E isso é muito difícil. E isso é igual a qualquer hábito que a gente tem de mudar. Um vício de droga, ou álcool, ou chocolate, ou jogar, né, ou roer unha. Qualquer hábito é difícil, porque o nosso corpo, ele memoriza, né? Então, no momento que a gente corta essa ação habitual, o caos entra em ação entre o corpo e a mente. E aí os pensamentos que a gente abraça, normalmente eles estão intimamente ligados com os sentimentos de como seria sentir a indulgência. Quando a gente cede aos desejos do corpo, nós produzimos os mesmos resultados. Isso é porque o corpo está trabalhando em oposição com a mente. Os nossos pensamentos estão trabalhando contra os nossos sentimentos. Um está trabalhando contra o outro. E se o corpo se tornou a mente, nós sempre vamos cair pela maneira que nós estamos nos sentindo. E aí nós temos a mania de achar que as coisas dão errado na nossa vida. E uma das coisas que eu queria dizer, principalmente, é que não é que as coisas dão errado. Sempre o nosso pensamento quer controlar a vida, né? Então a gente quer que as coisas saiam de acordo com os nossos pensamentos. E nem sempre as coisas têm que sair
de acordo com os nossos pensamentos. Essa mania de querer controlar a vida através dos pensamentos, né? Na verdade, nos atrapalha muito. Esse tanto de pensamento que a gente tem atrapalha muito a gente viver a vida, realmente. Porque quando a gente aprende a espaçar isso e realmente dar um espaço, a gente começa a atrair milagres para a nossa vida. A Monja Coen, ela diz que a aflição, né, o arrependimento, a culpa, tudo vem de situações passadas, tá? De coisas que passaram. E ela fala que o arrependimento é um tipo de purificação. Mas eu não concordo, porque nós humanos, além de justificar, né, a gente se culpa e aí a gente já é um hábito automático. Eu lembro disso porque a gente fala com a gente de uma maneira muito violenta e aí a gente nem tá consciente sobre isso. Então, quando a gente se arrepende, a gente começa com um diálogo dentro da nossa própria mente para querer justificar, a gente se chama de burro, a gente maltrata a gente pela maneira que a gente fala e é um diálogo horroroso, tá? Nós, seres humanos, somos a única espécie que desenvolve a culpa. E isso se torna um hábito automático. Então, sim, é apenas fisiologia, a maneira que o nosso corpo trabalha. Na medida que a gente começa a pensar e sentir e pensar, a gente condiciona o nosso corpo para viver no passado, para liberar, na verdade, essas químicas e pensar de maneiras comuns. Então, a gente acaba viciando, né, nesse sentimento da culpa. Então, a culpa, a raiva, a vergonha, são todos sentimentos viciantes que a gente não consegue sair deles, na realidade. E eles são um vício como se fosse qualquer outro vício. E é muito difícil abandonar. É difícil abandonar, não é fácil. Por isso que eu falo que o treino coloca você em contato, porque você aprende a como ver isso e superar isso. E claro, não é do dia para a noite, demora tempo, demora prática, e só que é maravilhoso se libertar da culpa. E é possível porque eu não me culpo mais por nada. Eu peço desculpa, mas nem por isso eu sinto culpa. Eu peço desculpa, peço perdão, mas eu não me culpo. Eu erro e eu sei que eu sou humana. Então é assim, eu lembro muito antigamente, como eu queria controlar a vida, e quando a gente erra, né, a gente se sente automaticamente mal, porque a gente não quer errar, a gente só quer vivenciar os sentimentos bons. E aí, quanto mais a gente não quer que alguma coisa aconteça, parece que a gente prolonga o hábito de agir dessas maneiras. Então, é muito difícil viver dessa maneira, é muito complicado. Então, assim, a melhor coisa que pode acontecer na vida de alguém é melhorar a maneira que você fala com você e tornar consciente esse hábito de culpa. Então você pode superar ele e não permitir com que ele tome conta de você. Então ele já não é um hábito inconsciente e automático. Você começa a tomar consciência sobre ele e aí ele já não é mais automático, né? Ele já não faz... na verdade ele é automático porque ele vem... Sem você permitir, ele vem e aí você começa a ver ele. No momento que você passa a ver ele, você deixa ele ir. Então, na medida que você toma consciência, vê ele, encara ele de frente, ele vai sumindo, ele vai sumindo, ele vai sumindo. Então, quanto mais você não quer viver uma experiência, mais você prolonga essa experiência. E por isso que a culpa é muito difícil. Eu espero que vocês tenham gostado da explicação científica sobre a culpa. Comenta embaixo se você deseja um vídeo sobre qualquer coisa. Curta esse vídeo para você ajudar o YouTube a divulgar o meu canal. Compartilha com qualquer ser humano, porque qualquer ser humano alimenta a culpa dentro de si. E essa é uma pesquisa científica que eu fiz de uma pessoa que eu amo, o Dr. Joe Dispenza. Eu sou uma super fã dele e ele me ajudou a superar a minha vida, porque ele ficou paraplégico e voltou a andar. Eu tive uma lesão cerebral e recuperei. Então, assim, eu sou muito grata a todos os meus mestres e todas as pessoas que me ensinaram de alguma forma, alguma coisa para chegar onde eu tô hoje. Eu agradeço muito por você estar aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. Muito obrigada.